Olá pessoas, eu sou mais uma aula, tá bom? Enfim, antes da gente começar a mesma aula, né, só lembrando a vocês, né, que é necessário que vocês tenham um lugar adequado, né, para vocês conseguirem se concentrar na aula, tá? Então tem que ser um lugar mais silencioso na casa de vocês e que o material didático esteja perto de vocês, tá bom? Para vocês não ter que ficar pausando, não ter que ficar interrompendo o pensamento, né, para pegar alguma coisa, tá bom? Enfim. Então, né, a aula de hoje, gente, curso textual ou de redação, né, é sobre a notícia, né? A gente já tinha estudado o que é uma notícia, a estrutura da notícia, né? Algumas características que as notícias possuem, né? A gente já estudou sobre isso, né? Mas o que acontece? Aqui a gente vai analisar uma notícia, tá bom? Vou colocar aqui uma notícia para vocês, né? E a gente vai ler e a gente vai prestar atenção nessas características que a gente já estudou, só que já olhando para o texto, tá bom? Como é que a gente encontra elas no texto, tá? Enfim, criador do miojo e da Nissin morre no Japão aos 96 anos. O inventor do macarrão instantâneo e fundador da Nissin Foods Products, que produz o miojo no Brasil, morreu na última sexta-feira no Japão aos 96 anos após sofrer um ataque cardíaco. Aí tem o nome do homem, né? Momofuku Ando teve a ideia de criar um macarrão instantâneo após a Segunda Guerra Mundial, ao perceber que as pessoas passavam horas na fila para comprar alimentos no mercado negro devido ao racionamento, né? Significa que tinha pouco alimento. Ele fundou a Nissin e criou o Chicken Ramen, um macarrão instantâneo que se tornou bastante popular no Japão em 1958. Né? Ando também inventou, em 1971, o Cup Noodle, que é um outro tipo de macarrão instantâneo em que a água quente é despejada dentro do copo de plástico da embalagem e amolece antes de ser comido. Devido a preços baixos e ao fácil preparo, o Cup Noodle fez tanto sucesso que passou a ser vendido ao redor do mundo, né? Todo lugar tem, né? Ando permaneceu bastante ativo mesmo na velhice. No ano passado, ele apareceu na televisão para promover uma versão do Cup Noodle desenvolvido para alimentar os astronautas do ônibus espacial americano, no caso, American Discovery. Costumavam também fazer aparições públicas frequentes quando aproveitava para devorar os pratos que ele mesmo criou. Ando nasceu em Taiwan em 1910, quando o país vivia sob a ocupação japonesa. Já jovem, ele se mudou para o Japão e dirigiu várias empresas antes de se tornar o inventor de uma das mais populares comidas do mundo. Enfim, aqui está o nome do jornal, né, que seria Folha de São Paulo, que é a edição online, tá bom? Enfim, aqui tem a data também, né, dessa notícia, né. Aí o que acontece? O que a gente já pode reparar aqui, né? Antes da gente ir para um exercíciozinho que eu coloquei lá. Então vamos lá, o que a gente já repara? Aqui a gente consegue ver o título, né? Nitidamente, está o título destacado. Né? O título sempre vai aparecer com destaque, com letra maior, com um negrito, tá bom? E aí esse título, ele tem que ser algo atrativo, né? A pessoa tem que passar o olho e tem que pensar, eu quero ler isso. Então, quais os recursos foram utilizados aqui para chamar essa atenção do leitor? Então, a gente percebe o quê? Que olha como ele coloca. Criador do miojo e da Nissin, né, morre no Japão aos 96 anos. Então, por exemplo, ele não coloca o nome da pessoa, né? Por quê? Porque o nome dele não é tão conhecido, né? Enfim, mas ele é conhecido por ser o criador dessa empresa, né? Que é uma empresa muito conhecida. Então, isso foi um recurso, né? Porque quando ele coloca isso, criador, né, dessa empresa, criador do miojo, criador da Nissin, isso chama a atenção da pessoa, né? A pessoa se interessa. Por quê? Porque a pessoa pode não conhecer ele em si, mas a pessoa conhece as marcas. Então isso vai fazer com que as pessoas se atraiam, as pessoas queiram conhecer um pouco mais, tá bom? E outra coisa que chama a atenção é ele falar, ó, no Japão aos 96 anos, que também destaca, né? Aqui ele está colocando, né, no Japão, então a pessoa pensa, então quer dizer que o miojo é do Japão, então também é um atrativo, né? A pessoa fica interessada. E ele coloca também aos 96 anos, então a pessoa pensa, nossa, ele viveu muito, né? Então também pode chamar a atenção, tá bom? Então no título sempre vai ter uma coisa assim, resumida, claro, né? Que vai ter ligação com a notícia, obviamente, vai ter algum elemento ali da notícia, só que vai ser colocada de uma forma que vai chamar a atenção, tá bom? Do leitor. Enfim,
E aí, eu não sei se vocês lembram das características da notícia, uma característica muito importante é que a notícia ela é um gênero informativo, né? Então, na verdade, o objetivo dela é informar alguma coisa que aconteceu, né? Para a sociedade inteira, tá bom? E aqui está informando isso, né? Informando a morte de um empresário, no caso, tá bom? E ficou conhecido, né? Porque a empresa dele é muito conhecida, no caso, tá? Então, ele está o tempo todo informando, né? Então, a gente percebe que a linguagem aqui, ela é até um pouco formal, né? Ela claro, ela não é tão difícil, não tem uma linguagem tão difícil para não ficar tão complicado assim, mas ela ainda tem uma linguagem formal, uma linguagem mais séria, e ela está sendo muito objetiva, não? Se a gente perceber, o texto está escrito em terceira pessoa, né, para dar um distanciamento maior, né? O inventor do macarrão instantâneo, fundador da Nissin Foods, enfim, ele só está falando, está informando e ele não está colocando ele, né, no caso. Então eu não tenho aqui um posicionamento da pessoa que escreveu, eu não tenho aqui um pensamento da pessoa, eu não sei se a pessoa que escreveu gosta de miojo, não gosta, entendeu? Não tem como saber. Por quê? Porque aqui o objetivo não é esse. Eu não quero saber a opinião dessa pessoa, eu não quero saber, sei lá, eu não quero inventar uma história com miojo, não. Eu só quero aqui informar alguma coisa que aconteceu, tá bom? Então percebam isso, tá? A linguagem é um pouco mais séria, né? Uma linguagem um pouco mais formal e tem um distanciamento do leitor, tá bom? E outra coisa muito importante, gente, é que no primeiro parágrafo de toda a notícia, vocês lembram que tem um lead? Vocês lembram o que é lead? Lead é quando eu tenho um resumo da notícia inteira, tá bom? No primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo da notícia, ela tem que me responder algumas perguntas. Ela tem que responder quem, o que, por quê, como, onde, entendeu? Quando, tá? Então, ela tem que responder essas perguntas básicas, né? Que vão nortear toda a notícia, tá bom? Enfim. E outra coisa, gente, interessante é que essa notícia aqui, ela não tem um subtítulo, né? Algumas notícias, a maioria, vai ter um subtítulo, mas essa aqui não teve, tá bom? Então, para vocês verem que o subtítulo não é uma coisa fixa, tá? Agora, por exemplo, esse lead, que é esse resumo, aí tem que ter, tá bom? E o subtítulo ele só é usado quando eu quero chamar mais atenção ainda, né? Eu quero tornar mais atrativo ainda. Então é usado um subtítulo, né, logo abaixo do título, para complementar, tá bom? Enfim, né? A gente já viu aqui, então vamos para o exercício aqui, ok? Releia o lead da notícia e encontre as respostas para os itens abaixo, tá bom? Então, como eu estava falando, o lead é o primeiro parágrafo, né, que ele vai estar resumindo a notícia inteira. Então, nele tem que estar respondido alguma dessas perguntas aqui, por exemplo, tá? E aí, agora a gente vai reler, né? E aí, você que está assistindo agora, né, a gente vai reler, e aí você pode pausar e você pode tentar responder no seu caderno, tá bom? Você pega o seu caderno, você coloca, né, esses itens aqui, e aí a gente vai ler agora, vou botar aqui pra gente ler, e aí você pausa, você tenta responder, tá bom? Enfim, o inventor do macarrão instantâneo e fundador da Nissin Food Products, que produz o miojo no Brasil, morreu na última sexta-feira no Japão, aos 96 anos, após sofrer um ataque cardíaco. Então pronto, tecnicamente aqui é para estar todas as informações. Então vamos lá saber o que ele quer, né? Quem? Né? Quem e o que aconteceu? Quem é o fundador da empresa, né, Nissin, que tem esse nomezinho diferente, né, Momofuku Ando. Então a gente pode colocar isso, Momofuku Ando, ou fundador da empresa, tá bom? Fundador da Nissin. O que aconteceu? A morte dele, né? Ele faleceu, no caso, né? Enfim. Quando? No Japão, não. Logo aqui tem no Japão. Na última sexta-feira no Japão, tá? Então, quando? No caso, quando, onde no Japão, desculpa, e quando seria sexta-feira, tá bom? Enfim, na última sexta-feira, né? E aí tem como e por quê. E aí essas são perguntas um pouquinho mais elaboradas, tá bom? Então, como isso aconteceu e por quê, né? Como é que ele está explicando? Após sofrer um ataque cardíaco, tá bom? Então ele sofreu um ataque cardíaco e, consequentemente, ele faleceu, né? E agora, por que ele faleceu? A gente poderia até colocar, porque ele teve um ataque cardíaco, mas isso não completaria, né? Porque para entender por que ele faleceu, a gente precisaria detalhar muito, né? E aqui não tem essa pretensão, tá bom? Aqui, por mais que ele tá noticiando a morte do
ando, no caso, ele não está dando tanto detalhe sobre a morte, não está dando, porque ele não precisa disso, ele não vai focar nessa parte, ele vai focar em quem foi a pessoa, né? Ele pegou essa notícia para poder traçar ali um histórico dessa pessoa, né? Enfim, tá bom? Então ficaria mais ou menos assim, tá, gente? Ó, quem, né? Foi ele, né? O Momofuku Ando, ou você pode colocar só fundador da Nissin, tá bom? Que foi o que ele colocou lá, tá? O que aconteceu, ele morreu, no caso, né? Ou ele faleceu, tá bom? Enfim, quando? Na última sexta-feira, né? Em relação àquela notícia, claro, né? Onde seria no Japão, né? Que ele fala não só no lead, como também no título, né? Ele já fala isso, como após sofrer um ataque cardíaco, né? Foi o que ele disse lá, tá? E por quê? Aí que eu coloquei, né? Informar o porquê dessa morte, o motivo dessa morte, não é pertinente nessa notícia, ou seja, não é o principal objetivo dessa notícia. Por quê? Porque não tem uma resposta concreta, né? Não tem como ele dizer, ele morreu por isso. Não, né? Por mais que ele pode dizer, ele sofreu um ataque cardíaco e depois morreu. Mas ninguém garante que foi só o ataque cardíaco que fez ele morrer, não, né? Então aqui precisaria de uma análise maior. E no caso não é esse o objetivo dessa notícia, tá bom? Ele está noticiando sim a morte dele, só que ele está focando mais em outros aspectos, né? Quem foi ele, o que foi que ele fez, enfim, tá bom? Do que nessa parte mesmo, tá? Enfim, até porque, por ele não ser uma pessoa tão conhecida, né? Ele em si não é conhecido, mas a marca dele é conhecida. Então, nessa notícia eles trazem ele, o que ele fez pela marca, né? Para a pessoa poder conhecer mais, né? Enfim, tá? Espero que vocês tenham entendido, gente. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem rever essa aula ou as outras aulas, tá bom? Do canal da escola. Acessem o site da escola para ter acesso ao conteúdo que está lá e a agenda digital, tá bom? Para vocês fazerem os exercícios. E até a próxima aula.